costumo dizer que se tem uma citação que se encaixa perfeitamente ao movimento da arte urbana, a frase é: falem mal, mas falem de mim. Porque é praticamente impossível uma pessoa passar por uma arte na rua e não ter nenhum tipo de sentimento. Pode ser um sentimento de pertencimento ou até mesmo um sentimento de estranhamento. Mas o fato é que esse tipo de arte, esse movimento que já tomou conta das ruas das principais metrópoles do mundo, está ganhando cada vez mais espaço nas galerias e museus e gerando muita renda e turismo para as cidades. E é justamente sobre esses diálogos urbanos que a gente vai falar nesse vídeo. O preto e branco denuncia a ausência de cor, a cor do coração que sangra do flor, o sorriso nervoso que brota no concreto, AND, hashtag dialeto, os lances se desprendem e desgastam na rua, o tempo que enruga e resseca a pele nua, a ira que envelhece nas cidades humanas. Salve manos, são diálogos urbanos. 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 Na minha adolescência, eu gostava de criar frases. Uma vez eu escrevi: todo desenhista tem que correr o risco. E desde então, eu venho correndo esse risco todos os dias. Eu me chamo Anderson de Souza, eu moro em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E desde 2016 eu transformei a minha casa num espaço de arte, onde eu tenho o meu ateliê e uma pequena galeria. Bom de você ter o seu espaço de trabalho integrado com a sua casa é que você já pula da cama dentro do teu escritório, né? E se rolar uma ideia assim às 3 da manhã, você já está ali com tudo na mão. E eu me pego por diversas vezes produzindo de madrugada. Eu comecei a minha carreira realizando exposições de arte em galerias e museus, coisa que eu já faço há cerca de 20 anos. Mas a partir de 2012 para 2013 eu comecei a sentir a necessidade de utilizar a rua como um suporte para os meus trabalhos. E a partir de então eu comecei a realizar intervenções artísticas de uma forma muito intensa em diversas cidades do Brasil e do exterior. E o trabalho na rua é uma coisa energizante e que enquanto eu tiver com vida e com saúde, eu vou continuar fazendo. A minha poética artística é totalmente influenciada pelo cartoon, justamente pelo fato de eu ser jornalista e ter trabalhado durante muitos anos como chargista e ilustrador de livros. O meu objeto de pesquisa, que eu iniciei quando eu fazia especialização em arte na Unicamp, é a sociedade do controle. É sobre o uso de câmeras de segurança, o excesso de câmeras de segurança, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados. E por isso os meus personagens possuem um grande olho na face, como se esse olho fosse a representação de uma câmera de segurança. Então, se o sistema pode instalar câmera nas ruas para te vigiar, a arte também pode ocupar o espaço público para contrapor essa vigilância. Antes de entrar nessas definições, eu gostaria de deixar claro que esses conceitos variam muito e possuem várias interpretações.
Portanto, com base na minha experiência e nas minhas pesquisas, eu gosto de dividi-los da seguinte maneira. Fora do Brasil, é chamado de grafite toda a arte que utiliza-se da rua como suporte e está necessariamente relacionada com a escrita, seja através de caligrafias simples, onde o artista marca território deixando o nome dele, seja através de caligrafias mais desenhadas e rápidas, que denominamos de bombes, ou através de caligrafias mais refinadas, com muita técnica de luz e sombra, que chamamos de wide style. E quando o grafite começa a se relacionar com as artes plásticas, surgem os personagens. E esses personagens podem ter origem no cartoon, que é o meu caso, ou então no realismo. Esse namoro do grafite com as artes plásticas damos o nome de street art, ou simplesmente arte urbana. Já no Brasil, essas definições mudam bastante. Por aqui, tudo é grafite, sejam letras ou personagens. E é no Brasil também que surge um termo polêmico, que só é utilizado por aqui. Estamos falando da pichação, ou popular picho. No Brasil, a pichação não está relacionada somente ao uso da caligrafia e demarcação de territórios, mas ela está relacionada diretamente com a atitude. A pichação lida com o proibido, com o desafio, é a crítica sem maquiagem, é a distopia, ou seja, se aquele espaço está ruim, ele vai ficar ainda pior. Já a arte urbana tem um caráter utópico. Ela traz vida e beleza para um espaço muitas vezes deteriorado. Mas lembre-se, a arte urbana não é somente decorativa. Ela pode trazer em seu conteúdo uma crítica forte e cortante. É muito comum as pessoas e até os produtores culturais falarem: eu quero colocar um grafite na minha casa, eu quero trazer um grafite para minha empresa. É correto falar assim? A resposta é não. O grafite, para existir, precisa obrigatoriamente utilizar a rua como suporte e ter a sua liberdade de expressão. Porém, os artistas podem adaptar os trabalhos que eles fazem na rua para serem comercializados e expostos em ambientes internos, utilizando-se de técnicas do grafite, que pode ser uma pintura direto na parede ou sobre tela, podem ser colagens de cartazes, também conhecidos como lambe-lambes, ou então impressão em fine art, que depois serão numerados em série, são os posters. E é aí que surge o termo muralismo. O mural é aquela pintura muitas vezes temática, em que o artista é contratado para executá-la, seja numa área interna ou externa. O mural tem a função de embelezar, trazer vida e passar uma mensagem institucional para a marca. Nas grandes cidades, os painéis de grafite já vêm sendo incorporados ao turismo. Surgem então as galerias de arte a céu aberto, espalhadas por diversas cidades do mundo. É a economia criativa. E junto a esses espaços de arte, florescem investimentos para o desenvolvimento do comércio local e da gastronomia. Já a cidade de Bogotá, na Colômbia, disponibiliza um site onde o turista pode comprar o seu ticket e desfrutar de uma visita guiada. É o Bogotá Grafite. É totalmente possível e uma pauta que merece atenção de você que está me assistindo. A sua cidade com certeza possui características culturais, seja do Vale do Café, sejam características industriais e que os painéis de arte urbana podem se encaixar perfeitamente a esses espaços. Então eu acho que a construção de espaços públicos ou já a utilização dos espaços que existem nas nossas cidades do interior do estado
prevendo a construção e a execução de um painel de arte urbana é algo que deve ser levado em consideração, pensando em todos os benefícios culturais e econômicos que eles podem trazer para as cidades, sejam em penas de prédios públicos, em quadras poliesportivas, em muros de escolas, em pilares de viadutos, enfim, há uma grande variedade de espaços que podem ganhar uma representação artística e cultural. Uma das maiores dúvidas, tanto para os agentes culturais quanto para os artistas, é como que eu contrato um trabalho de arte urbana e como que eu cobro por esse trabalho. Então, assim, esse é um quesito muito técnico, porque é um trabalho muito singular e específico. Não há uma tabela regulamentando isso. Cada artista tem a sua notória especialização, o seu conhecimento, tem a sua trajetória de vida, a sua trajetória profissional. Isso tudo é levado em consideração na hora de dar o seu orçamento. Mas uma coisa é certa, quando você contrata um trabalho, um painel de arte urbana, você não está contratando somente uma pintura. Você está contratando a bagagem intelectual e profissional daquele artista. Isso tudo interfere no preço final. Então, assim, não existe uma metodologia única. Eu vou dizer para vocês como eu trabalho. E dessa maneira, se você tiver a mesma dúvida, pode ser que te auxilie. Eu costumo dividir o meu orçamento em 3 partes. A primeira é a criação, que é a definição do que vai ser pintado ali. Eu recebo o briefing do cliente, verifico o tamanho do espaço, faço layouts digitais que vão para aprovação e etc. Após o desenho aprovado, eu vou para a segunda parte do orçamento, que é onde eu defino que materiais eu vou usar. Por exemplo, se naquele desenho aprovado tem muito azul e eu tenho que calcular quantas tintas de azul eu vou comprar e tal, se o espaço tem um pé direito alto, se eu vou orçar um andaime, escadas, enfim, plataformas elevatórias e aí por diante. E depois disso, eu chego na terceira parte do orçamento, que é onde eu calculo o valor da pintura propriamente dito. Somado a isso, os custos de logística, de hospedagem, de alimentação, se houver, e o tempo que eu vou demorar para fazer aquele trabalho, a complexidade dele, se vão ser 1, 2, 3 dias ou uma semana. Com base nisso tudo, eu chego no valor final do orçamento. Bem, se vocês chegaram até aqui depois desse vídeo longo, é porque o tema de fato é relevante para você. E eu vou mostrar agora na prática um pouquinho de como tudo isso funciona. Eu vou utilizar como exemplo uma série que eu faço nas ruas, chamado Diálogos Urbanos, onde eu elimino as cores e trabalho somente com preto e branco. Gente, valeu, obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado, que tenha sido importante e até um próximo encontro. Valeu!